Já deve ter visto muita gente falar que é legal colocar uma pitadinha de sal na água para melhorar os eletrólitos, para a gente ficar com mais energia. Você sabia que foi um médico iraniano que descobriu essa parada? Sério? É verdade. O cara foi preso, ele foi contra o regime lá, e os caras meteram ele na cadeia e tal. E ele não tinha como tratar os presos, colegas de prisão, e ele começou a colocar sal na água dos caras. E ele percebeu que o povo começou a melhorar. Aí ele falou, cara, vou pegar aquele doente e vou botar sal. Pum! O cara melhorou. Mas não é sal comum, não, tá? É sal integral marinho. Sal comum tem cloreto de sódio, um pouquinho de iodo e acabou. Não tem mais nada. Ele é pelado. É um sal vazio. É como açúcar refinado. É vazio. O sal integral, ele tem entre 36 e 80 componentes químicos. A diferença é muito grande. É como se você estivesse dando uma sobrecarga no sistema mesmo. E ele começou a ver isso num, ver no outro, ver no outro, ver no outro. Final das contas, ele ficou preso 9 meses, os caras liberaram e ele falou, deixa eu ficar aqui mais um pouco. Esse Fequinha é louco que vai ficar na cadeia, né? Não, mas ele ficou estudando. E ele começou a estudar uma série de patologias. Quando ele saiu, depois desse período, ele ficou mais 8 meses, ele saiu de lá, foi para os Estados Unidos e começou a pesquisar o impacto que o sal integral marinho tem na nossa saúde. Cara, um negócio ridiculamente simples. E aí é que entra um pouco dessa questão da formatação que a sociedade vai criando na nossa mente, porque veja, tudo em nome da praticidade, tudo em nome da facilidade, tudo em nome do mais rápido. O que a indústria aprendeu a fazer? A responder aos gostos das pessoas. Se você pegar um sal integral e colocar ele aqui agora, dentro de um saleiro, como ele tem um potencial de atração de água muito grande, ele tem ali potássio, magnésio e assim por diante, se você deixar ele dentro do saleiro, em pouco tempo ele está virado água. Qual que é o sal que interessa? Aquele que fica sequinho, bonitinho. Tal. Então, o que a indústria faz? Vai lá e arranca tudo lá de dentro e deixa só a porcaria do cloreto de sódio que ataca o coração, que ferra o seu rim, que faz você derreter líquido, que não deixa a água chegar no cérebro. A gente tem muitas pessoas hoje que têm problema de enxaqueca por um processo chamado hiponatremia. Hipo é falta, a ideia de natremia é a falta de água que vai chegar lá no nosso cérebro. Aí você fala, cara, mas eu tomo água. Eu tomo água, só que qual a água que ele toma? Água filtrada, água que passou por um processo de osmose reversa e tirou todos os minerais. Eu fui na casa de um amigo esses dias e ele faz cerveja. E é muito comum na galera que faz cerveja você tirar todos os minerais da água para ficar o mais puro possível, né? E ele me ofereceu um copo d'água assim, cara, de peito estufado, falando, a água mais pura do mundo. Eu falei, não quero essa porcaria. Ele ficou de cara, olhou para mim. Eu falei, cara, a água, 76% do seu corpo é feito de água. Se você tem uma água desmineralizada, uma água com potencial de condutividade elétrica baixo, você. Cara, é uma porcaria, é uma coisa tão simples. E aí a gente vai vendo o quanto essa vida em sociedade que vai buscando a praticidade, vai buscando a rapidez, vai fazendo com que a gente entregue a nossa saúde por causa dessas questões, né? Sim. E eu fico pensando numa coisa. Você me falou agora do efeito halo, do viés de negatividade. Qual foi o outro viés que você falou? O primeiro? Autoridade? Viés de autoridade. E eu fico pensando, qual o risco que a gente corre na sociedade desse trem cair na mão de um cara cuja bússola moral não aponte necessariamente para o norte? Cara, isso acontece a todo momento, né? Isso acontece a todo momento, isso já aconteceu, né? Acontece a todo momento na história humana, acontece, está acontecendo agora na TV, já aconteceu em alguns fatos marcantes da humanidade, como, por exemplo, na Alemanha nazista, na União Soviética comunista, quer dizer, né, na própria China mesmo. Qualquer situação em que você tem um líder muito poderoso que, de alguma maneira, convence milhões de pessoas a fazer uma coisa terrível, mas aquelas pessoas estão achando que aquilo é bom, porque você acha que, falando especificamente, por exemplo, né, da Alemanha, você acha que todas aquelas pessoas que consideravam nazistas, elas estavam assim, nossa, estamos fazendo mal enorme para a humanidade, exterminando todo mundo. Eles, em algum momento, eles tinham na cabeça deles que eles estavam fazendo bem. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. E a gente sabe que foi uma coisa horrível. Uma coisa assim, né? Qualquer filme que você vê, qualquer livro que você lê, é uma coisa terrível. Então, eu só citei esse episódio para você ver como uma pessoa, de repente, que domina, que tem esse conhecimento desses vieses, que atinge a emoção das pessoas, ela consegue levar aquele grupo de pessoas como se fosse uma manada para fazer algo. Olha, o viés da autoridade. O que geralmente a gente vê, né? Falando novamente dessa questão, quando
militar, ele comete um crime de guerra, e aí depois ele vai ser julgado. O que geralmente ele fala? Eu estava obedecendo ordens. Filho da mãe. Eu estava obedecendo ordens. Só que para aquela pessoa, na cabeça dela, aquilo era o certo a fazer. Entendeu? Ela, naquele momento, e às vezes até depois, ela não via que ela estava fazendo algo errado. Não, eu estava obedecendo ordens. Totalmente prisioneira desse viés da autoridade. Uma outra coisa que, né, trazendo um assunto mais leve, a própria publicidade. Não também, é porque parece que a gente está falando mal de todo mundo aqui, todas as coisas. Sim. Mas é algo que acontece. Então, eu até vi um exemplo, acho que até de um vídeo seu que eu vi esses dias. Você chega, sei lá, no final do ano, você vê aquele caminhão bonito, vermelho e branco, e o Papai Noel lá, e aquele urso bacana, tudo. E nossa, que bacana. E você vê aquilo em todo lugar, aquela marca de refrigerante o tempo todo, né? Cara, o que te dá vontade de tomar sempre? Água que não é. Água que não é. Água que não é. Você quer aquilo, por quê? Porque aquilo lembra o Natal, que associado, né? Pô, Natal é uma coisa boa, associado com o Natal. Aquilo lembra felicidade, aquilo lembra família, aquilo lembra momentos, né, de prazer enorme. Sem contar que a química que está dentro daquilo também né, agora que você coloca, vale dopamina no cérebro. Você sente, né, o nível de açúcar lá em cima, os dentes mais brancos, você sente, né? Nossa, parece que meus dentes estão mais limpos. Então, você sente um prazer enorme associado isso antes a uma exposição grande que você teve, você vai querer consumir aquilo sempre. Eu tive pizzaria, eu comprava essa marca de refrigerante, né, esse refrigerante específico, e vários outros. E eu comprava assim, cara, 5, 6 vezes mais. Acabava aquele e os outros ainda estavam lá. Eu só não comprava mais porque eu não tinha mais espaço. Então, para você ver, naquela pergunta, se de repente cai nas mãos erradas, eu não estou nem falando nesse caso específico, né, que de repente é algo errado. É algo que acontece. Agora... E é permitido. E é permitido, então é legal, né? Então, tá tudo bem. Agora, a grande questão é você saber que você está sendo influenciado dessa maneira. Porque geralmente a maior parte das pessoas não sabem. A maior parte das pessoas acham que aquilo, vou fazer isso porque está associado, né? A gente tem uma outra coisa também que é associada a esporte radical, né? Também a pessoa tá, sei lá, pulando de paraquedas, andando de moto. Né? Os caras faziam isso com cigarro antigamente, lembra? Cara, associavam o cara pular de paraquedas e fumando uma marca X de cigarro. Oh, a liberdade! Tinha médico recomendando você. Você pega anúncio lá dos anos 60, médico recomendando você a fumar, porque fazia bem. Entendeu? Que maravilha. Então... Bom, cocaína já foi um remédio, né? Exatamente.